Amém? Então, nós vamos falar sobre Jacob e Armínio. E quem estava aqui na terça-feira passada, ouviu falar sobre Armínio, ouviu falar sobre Calvino. E aí, quando terminou, o Gledson falou assim, eu estou com dó do pastor Júlio. E eu também fiquei com dó de mim. Eu fiquei com muita dó de mim. E aí, uma noite, uma madrugada, eu acabei perdendo o sono mais cedo, né? E aí, eu mandei aqueles textos. Quem é que recebe um texto aqui meu que eu uso? Eu mandei um texto para um abençoado. Ele me respondeu assim: não conseguiu dormir? Está preocupado? Né, Cleiton? Eu falei: não, é coisa de aposentado que acorda cedo para varrer calçada. Mas você está vendo essas duas fotos aí? Eu fico pensando que se eu tivesse um bigode comprido, talvez eu parecesse como Armínio. O cara era careca, então você vê que isso daí não é uma moda nova. Mas por que eu coloquei essa foto aí? Porque essa discussão ela começa aproximadamente no ano 1609. Isso daí fazia aproximadamente 100 anos que Martinho Lutero tinha feito a reforma protestante. Só que isto que hoje é um estudo bíblico, como nós ouvimos na quinta-feira passada, e hoje nós vamos discorrer sobre as opiniões de Armínio, nessa época onde Armínio, que era pastor na Holanda, ele desenvolveu essa tese, e João Calvino, ele era um professor lá em Genebra, lá na França. E para vocês terem ideia, o quanto isso se agravou, houve lutas entre calvinistas e arminianos. E um dos companheiros de Armínio, ele foi degolado por um calvinista, porque o que ele falava era heresia. No movimento evangélico que aconteceu entre o século XVII e século XVIII, nós tivemos homens importantes como John Wesley, como Whitefield, Hudson Taylor e tantos outros, que uns eram arminianos, outros eram calvinistas, e eles não se falavam. Você sabe quando é que isso perdeu força? Só depois da Segunda Guerra Mundial, aí há 70 anos atrás. Até a década de 50, 60, quem era presbiteriano não tinha como ter comunhão com um assembleiano ou um batista, porque o presbiteriano era calvinista, o batista era arminiano. E você sabe que nos últimos anos, muito tem se falado sobre isso. E quando Deus colocou no coração do Gledson a gente falar sobre graça e falar sobre os conceitos de Calvino, os conceitos de Armínio, não é para que se levante uma discussão a ponto de que tenhamos uma divisão dentro da igreja porque alguém é calvinista e alguém é arminiano. Isso não é coisa de agora. Lá na igreja, 30 anos depois que Jesus subiu, Paulo chegou numa igreja e chegou lá, tinha uma turma que era de Paulo e outra era de Apolo. E você pensa que eles se davam? Mas eu louvo a Deus porque nesses últimos anos o Espírito Santo tem despertado no coração do cristão a necessidade de resgatar aquele que não conhece Cristo, ao invés de ficar fazendo debates teológicos que não nos acrescentarão em nada. Se você entrar na internet e colocar Armínio versus Calvino, você vai ver que tem uma enxurrada de material. Agora, o que eu vou falar hoje, ele vai contra o que o Felipe falou
na quinta-feira passada. E isso vai gerar uma dúvida no teu coração. Mas o Gladson, que deve estar assistindo de casa, Gladson, quinta-feira que vem você resolve. Você arrumou o problema, então você resolve. E aí eu preciso que o Bruno me socorra, porque aqui está aparecendo a seguinte mensagem: conexão perdida. Mas antes de você vir para cá, coloca o próximo slide aí. O texto que eu quero começar pensando com vocês foi um texto citado pelo Felipe aqui, que diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós bendizemos o teu nome porque tu estás aqui. E nós oramos para que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, traduza aos nossos corações aquilo que é a tua vontade que entendamos, para que possamos crescer em entendimento e conhecimento, e que possamos, ó Pai, através deste conhecimento, proclamar a tua palavra com mais veemência, com mais paixão e com mais desejo de ver o teu nome sendo propagado por todo esse bairro e por toda essa nação. Oramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus criou homem e mulher, e a partir do que eu falo agora, está em cima dos conceitos de Armínio. Deus criou um homem e uma mulher à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher e colocou dois indivíduos capazes naquele jardim. Dois indivíduos capazes naquele jardim. Tem muitas questões que nós não temos respostas, mas eu quero te dar uma direção do que vai ser a nossa eternidade. A gente às vezes pensa que a eternidade vai ser um lugar monótono, onde eu vou ficar cantando glória, glória, aleluia, glória. E aí isso daí vai por 10 mil anos, 5 mil anos, não sei quanto. Do menor átomo, ou da divisão do átomo, até o Everest, tudo isso saiu da mente de Deus e se tornou realidade através da palavra. Ele pensou tudo, e depois de pensou, ele falou assim: acontece. E a coisa aconteceu. Você sabe o que vai acontecer na eternidade? Nós vamos ter a eternidade todinha para entender como é que ele fez isso. Porque na eternidade nós conheceremos Deus como Ele é. Só que a eternidade inteira ela não será suficiente para conhecermos Deus, porque Deus é infinito. Então, algumas questões que você diga assim: eu não encontrei uma resposta para isso. Calma. A nossa passagem aqui é só uma infância da nossa eternidade. Um dia estaremos com Ele e teremos respostas para tudo. Deus criou o homem e a mulher e colocou eles como seres absolutos no jardim, capaz de todas as coisas. Quando a mulher viu que a árvore era boa, ela não fez isso por conta da serpente, ela fez isso por conta do entendimento. E ela tomou a decisão de comer. E ela comeu, junto com o homem, e eles foram expulsos do jardim. O homem expulso do jardim, a partir do conceito de Calvino, ele está na degradação total, ele não tem capacidade de querer o bem, porque o que habita nele agora é o pecado. Agora eu quero fazer um paralelo muito simples. O indivíduo sai dirigindo bêbado.
pega o carro aqui, vai para Itaquá bêbado. Ele atropela alguém. Ele está bêbado. Ele é inocente? Mas ele está bêbado. Mas ele está bêbado. Mas ele continua sendo responsável. Ele continua sendo responsável. Então a degradação do ponto de vista de Calvino tirou do homem toda a capacidade de reação. Mas, segundo o que nos orienta Armínio, isso não aconteceu. E aí o primeiro texto que nós temos é um texto de Deuteronômio que diz assim: todas essas coisas virão a vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Tem a graça aqui? Ainda não. O homem está debaixo do pecado, mas ele tem a escolha. Isso daqui foi colocado lá quando eles estão diante do monte de Gerizim e do monte Ebal, do monte onde Moisés fala das maldições e da bênção. E ele fala aqui, olha, as bênçãos vão te acompanhar, se vocês obedecerem ao Senhor. Então o livre-arbítrio, ele não é perdido, mesmo o homem estando em uma depravação. Se você continuar, Deuteronômio capítulo 31, verso 6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará e nem abandonará. O que Moisés está falando? Moisés está incentivando o povo a ter uma posição. E esses textos eu compartilhei com vocês aí durante a semana, porque isso daí já fazia parte desse momento. Sejam. Agora vê bem, vamos lá voltar. Deus não pensou e não elegeu Israel? Deus elegeu Israel como nação santa. Israel todo foi eleito nação santa. Só que tudo ia depender das escolhas que eles tiveram. E as escolhas foram ruins, e eles deixaram de ser eleitos para que a gente fosse eleito como filhos da adoção através da cruz do Calvário. E o texto ele continua. Porque aí Armínio vai falar dos 5 pontos, assim como lá Calvino diz, ele vai falar da capacidade humana, que é o livre-arbítrio. E o que Calvino diz? Ele diz que todos os homens, embora sejam pecadores, ainda estão livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Tem quem não pense assim. E nós respeitamos. Sabe por quê? Porque graça não é favor. Vou pedir um auxílio para o Evandro. Evandro, vem aqui, por favor. Evandro, por favor, segura esse microfone. Agora me devolve. Eu vou te pedir outra vez, por favor, e você vai dizer para mim não. Entendeu? Evandro, por favor, segura esse microfone. Segura o microfone. Evandro, faz o favor, segura o microfone. Pode sentar, Evandro. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se graça é favor, eu recebo se eu quero. Se graça é favor, não é imposição. Se graça é favor, eu tenho o livre-arbítrio de dizer não. Porque se graça fosse imposição, não seria graça. Seria decreto, vai fazer. Mas graça não é decreto. Graça é favor. O segundo ponto, eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Este é um conceito de Armínio, e a gente vai discorrer sobre isso. Terceiro ponto, a expiação é limitada. Cristo morreu por todos os homens, e não somente pelos eleitos. Quarto ponto, graça resistível.
o homem pode resistir à graça de Deus para não serem salvos. E o último ponto, decair da graça. Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. E alguém pode discordar, e eu vou deixar você discordar. Mas a minha intenção é colocar um elefante atrás da sua orelha para o Gladson resolver na quinta-feira. Capacidade humana, livre-arbítrio. Enquanto Armínio fala em capacidade humana para escolher, João Calvino fala que o homem não tem capacidade de escolha. Agora, o que o texto da Bíblia diz? Vamos lá, o texto de Isaías diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos e volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O homem está tendo escolha aqui? Está tendo escolha ou não? O profeta, falando ao povo, ele exortou, ele falou assim, olha, deixe o ímpio o seu mau caminho. Espera aí, mas o ímpio que está debaixo de depravação total não tem escolha? Segundo Armínio, tem. Segundo a Bíblia, tem. Ah, pastor, mas e o texto lá que diz que não tem? Pergunte para o Gladson. Eu só tenho que defender a tese de Armínio hoje. O texto diz que o ímpio pode abandonar o seu mau caminho, mas é só esse texto que tem? Não. O texto de Ezequiel diz assim, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer que ele se desvie dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. É uma outra exortação sobre o que Deus tem prazer e o que Deus não quer que aconteça. Agora, se Deus criou quem já vai para o céu e quem já vai para o inferno, faz sentido isso que está escrito? Vamos continuar. Jesus respondeu, se alguém me ama, João capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então vamos lá, vamos entender até esse ponto aqui. Para você amar alguém, você tem que ouvi-lo primeiro, certo? Eu ouvi a Adriana, eu falei, essa mulher tem uma vozinha gostosa, eu acho que eu vou amar essa mulher. Ouvi ela, e a coisa começou a acontecer. Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Amou porque ouviu. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada. É você que escolhe. Para Ele morar no teu coração, Ele não fez isso. E aí, eu preciso voltar a um ponto. Pastor, mas Deus não sabia? Deixa eu lembrar de um texto da Bíblia. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Quando o mundo foi criado, Jesus já tinha morrido? Não? Só que tempo não existe para Deus. O tempo existe para nós. Para nós, o dia de amanhã vai acontecer. Para Deus, o dia da nossa morte já aconteceu. Para Deus, a morte dos nossos filhos já aconteceu, porque Ele não prevê, Ele simplesmente é Deus e Ele enxerga o fim de tudo. Então, o texto que eles citam de Efésios capítulo 1, verso 1, que diz que Deus elegeu um povo para si,
ele deve ser compreendido da perspectiva que Deus já conhece o futuro. Agora eu vou colocar um exemplo bem simples, bem simples. Neta do pastor Elias, a mais velha. Vocês viram ela aqui como rainha? Viram? Quando eu olhei aquela menina e depois ouvi o comentário da minha esposa, eu falei assim, essa menina vai ser chefe. Essa menina vai ser líder. Porque ela era rainha junto com o filho da Virgínia. Só que ela falava, faz isso, faz aquilo. Você já não conseguiu olhar para uma criança e prever o que ele seria? É claro que a gente pode errar. A gente pode errar. Agora, Deus não erra. Se a gente consegue fazer uma previsão e às vezes acertar, imagina Ele que é absoluto. Ele sabe do fim dos nossos dias. Agora, esse texto, ele deixa muito, muito claro que nós temos o livre-arbítrio para conhecer a Deus ou não. O segundo ponto dos ensinamentos de Armínio é a eleição condicional. A eleição condicional. A eleição condicional, ela diz que Deus elegeu os homens que Ele previu que teria fé. O texto diz da presciência de Deus. Se você for buscar no dicionário o que significa presciência, é a ciência do conhecimento futuro. A previsão nossa, ela é falha. Agora, a presciência de Deus é o conhecimento do que já aconteceu. Eleição condicional. João Calvino fala em eleição incondicional. Agora, o que o texto da Bíblia fala? Na eleição incondicional, nós entendemos que Ele separou alguns. Na eleição condicional, o texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 24, diz assim, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Não é a turma A, não é a turma B, não é os presbiterianos, não é assembleiano, são todos. O texto seguinte diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem mais um texto? Tem. Não tem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Na eleição incondicional, é alguns para serem salvos e outros não. Mas o texto nos mostra que Deus quer o arrependimento para todo homem. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar para vocês que eu frequentei muito tempo escola calvinista. Mas eu tinha uma dúvida. Deus sendo amor e graça, não faz sentido entender que Ele criou homens para se dar mal e outros para se dar bem. É escolha do homem o caminho dele. É escolha tua o que você tem que fazer. Então, eu tive dificuldade, e a palavra de Deus, o que ela nos ensina é isso. O que ela nos mostra é exatamente isso. Expiação ilimitada ou expiação limitada? Porque esse assunto complementa o outro. Complementa o outro porque na expiação limitada, Jesus morreu,
por alguns, só por aqueles que ele escolheu. Mas o que é que diz o texto da palavra? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele não se entregou por alguns. E se o Espírito Santo quisesse que nós compreendêssemos isso, ele teria dito assim: ele se entregou pelos eleitos. Ele não se entregou pelos eleitos, ele se entregou por todos. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A questão não é alguns. Ele morre por todos. A decisão de aceitá-lo é do homem que tem o livre-arbítrio para conhecer, para tomar a decisão. E aqui é o texto que todo cristão conhece. Está aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O homem, ele tem duas opções. O homem tem duas opções. Alguém falou assim: não, o homem, qual é a opção que ele tem? Ele tem a opção de fazer os desejos dele ou fazer os desejos daquele que morreu por ele. Você quer fazer os seus desejos? É escolha tua. Você quer fazer o desejo daquele que morreu por você? Então morra para os seus desejos e viva para ele. Deixa eu lembrar uma coisa. Tem um momento de Jesus que mostra muito o que é abrir mão do livre-arbítrio. Jesus estava numa missão. Ele estava numa missão, ele tinha sido eleito para isso, como filho de Deus, ele estava numa missão. Mas no momento mais agudo da sua missão, ele teve medo. Ele suou sangue, ele se sentiu sozinho, desamparado dos amigos, e ele orou, colocando o seu desejo por conta do medo, mas deixando claro que ele não era superior do que o desejo do Pai. Ele orou e disse assim: a minha alma está aflita até a morte. Continuou a oração dizendo assim: se possível, vamos colocar no nosso português, não deixa que isso aconteça. Só que seja feita a tua vontade. Pastor, ele sendo Deus, ele poderia voltar? Não. Sendo Deus não, mas sendo homem sim. Sendo homem ele poderia dizer não. Mas ele é tanto Deus quanto homem. E ele se dispôs a vencer a cruz, não para salvar eleitos, mas para salvar todo aquele que confesse que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, verso 32. Jesus estava falando do momento que ele ia viver. Era a última semana que ele estava com os seus discípulos. E ele estava falando do momento em que ele seria levantado na cruz do Calvário. E ele disse essas palavras: quando eu estiver lá, eu atraio todo mundo a mim. O que ele quis dizer? Eu morro por todos. Então, o homem, ele tem a opção de dois caminhos, sim. Tem um
um caminho que é espinhoso, que é estreito, que é de renúncia. Tem um caminho que é um caminho tranquilo. Agora, esses dois caminhos, eles configuram muito bem esses dois conceitos. Sabe por quê? Porque no conceito que você é eleito, você pode estar tranquilo. Por que um cristão eleito tem que buscar santidade? Por quê? Alguém arrisca? Por quê? Sem santidade ninguém verá Deus. Mas ele está eleito, Fábio. No calvinismo não. Se ele é eleito. Se você é eleito, qualquer discurso sobre perca de salvação é retórica. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não importa quem você é, se você é eleito, tudo bem. A graça vai produzir um novo comportamento em você. Não precisa se preocupar. Agora, do outro lado, o caminho espinhoso é o livre-arbítrio. Paulo lá na frente, ele incentiva os irmãos a buscar os frutos do Espírito, porque os frutos do comportamento humano é o egoísmo, é a sexualidade, é a mentira. Mas lá em Gálatas ele manda nós nos enchermos do Espírito. Para o eleito, esse texto não faz sentido. Se ele é eleito, qual que é a preocupação dele? Jesus, através de Paulo, nos disse: orai sem cessar. Eu sou eleito. Se eu sou eleito, o que eu... Não, pastor, mas não é bem assim. Você não sabe? Tudo bem. Se eu não sei e Calvino está certo, não importa se eu saiba ou não. Eu vou estar numa boa do mesmo jeito. Você sabe o que os calvinistas têm que dar para os arministas? O direito da dúvida. Você sabe o que os arminianos têm que dar para o calvinista? O direito da dúvida. Porque o melhor talvez seja ser calviniano, uma mistura dos dois. Nós vamos seguindo. Graça irresistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Isso Armínio defende. João Calvino disse que não. Se a graça te tocar, você não tem como resistir. Eu lhe pergunto, tem como resistir ou não? Quem acha que tem, levanta a mão. Quem acha que não tem, levanta a mão. Quem não acha nada, quem acha que está na hora de jantar, levanta a mão. Vamos ver o que diz a Bíblia? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Tem como resistir? Se você entristece o Espírito Santo, você não está resistindo à graça de Deus? Não apaguem o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Tem como resistir? Se não tivesse, não faria sentido ter esse versículo. Para que nós teríamos um versículo que não servisse para nada? Pastor, mas teologicamente isso quer dizer outra coisa. Muito bem, diga isso para o Gladson. Eu acredito no que está escrito aí. Povo rebelde, obstinado, olha, nenhum dos textos é do Velho Testamento. Obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Tem como resistir ou não tem? Tem. A graça, ela é irresistível. Porque a graça não empurra a verdade goela abaixo. Pastor Elias pregou aqui
sobre as igrejas da Ásia. E o texto termina sempre com ele dizendo: eu estou à porta e bato. Qual um outro texto bíblico que mostra que alguém está do lado de fora e não bate a porta e tenta persuadir? Aqui, ele não fala, ele só bate. Mas lá em Cantares, capítulo 3, o noivo chega à porta e ele pede para a noiva abrir a porta. E ela não abre. E quando ela abre, ele já foi embora. Por que eu estou traçando dois paralelos? Porque a graça, ela toca o teu coração respeitando o teu desejo. Que Deus quer que todos se salvem, isso não se discute. Mas é uma escolha do homem. O homem pode resistir à graça. A graça, ela não é irresistível. Deixa eu seguir a instrução do... Muito bem. Opa, passou. Misericórdia. Misericórdia. Bruno, me socorre aí, Bruno. Que eu me perdi na situação aqui. Uau, volta um. Volta um. Isso. Clica mais uma vez. Não, para frente, por favor. Deixa eu ir aqui. Assumi o controle, Bruno. Eu acho que eu assumi. Vamos ver se eu continuo assumindo o controle. Bruno, clica mais 2 vezes, por favor. Tá. Mais uma vez. Último, decair da graça. Decair da graça. No calvinismo diz que o homem que conhece a graça, ele não perde. Diz que o homem não perde a salvação. A gente precisa compreender que a nossa ótica, alguém pode perder a salvação. Mas na ótica de Deus, que conhece a eternidade, talvez esse homem nunca tenha tido salvação. Talvez esse homem nunca tenha tido salvação. Mas o que o texto diz? Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. O que Pedro está falando? Ele está falando de alguém que conheceu, que foi liberto, que praticou a verdade, e em um determinado momento olhou para trás e voltou para onde estava. E Pedro conclui falando: era melhor você não ter nem conhecido. É melhor você não ter conhecido. Pastor, mas eu não acredito. Bom, como eu disse, você tem o direito da dúvida, mas o texto está aí. Graças a Deus não foi o Júlio que escreveu, nem o Elias. E quem escreveu já morreu, mas foi através de uma revelação com o Espírito Santo. Então, quando chegar lá no céu, você resolve com Pedro. Mas se você achar que está muito longe, resolve com Gladson na quinta. Segue em frente. Lucas capítulo 21, verso 36.
estejam sempre atentos e orem. Olha a exortação. E orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A Bíblia diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Alguém pode decair da graça? Pode. Alguém pode decair da graça? Dizem que não pode. Mas o texto que pode hoje está aí. O que não podia era o de quinta-feira. O de hoje pode, está aí. Você pegar as 10 virgens como exemplo. Bem lembrado. 10 virgens. Virgem na Bíblia é o símbolo de pureza. As 10 virgens, prontas para o casamento, de vestes brancas, esperando o noivo. Sobreveio a dificuldade, faltou o óleo, faltou a unção, e o noivo chegou. Poxa, um calvinista diria assim, só as 5 tinha que subir mesmo. Eu diria assim, as outras 5 não foram porque optaram em não se cuidar. Se cuida. Pastor, mas se a graça faz tudo, por que eu preciso me cuidar? Porque a graça trabalha em cima da tua decisão. Você, vê bem, alguém vai dizer assim, você não precisa ajudar a graça. Claro que não precisa, mas você precisa tomar a decisão. É só a decisão. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que ele começou uma boa obra em nós. Mas quem decidiu ser a obra dele fui eu. Eu quero ser uma obra dele. Eu quero estar em construção, o ano da reconstrução. Eu quero ser reconstruído. Eu tomo a decisão, quem faz a obra é ele. Amém? Se continuarmos, e esse texto é um texto duro, muito duro, presta atenção nele. Se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Jesus disse que amigos são aqueles que fazem a vontade dele. Fazer a vontade dele é uma opção nossa. Não fazer a vontade dele é uma opção nossa. Mas esse texto de Hebreus, ele é duro, que ele fala assim, olha, se você continuar pecando, e é assim, o que a gente precisa entender? Se continuar a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade. Então, peraí, o pecado só existe para quem conhece a verdade. Quem nunca conheceu a verdade, ele está debaixo do pecado de Adão. Mas ele não tem consciência do pecado dele, porque ele não conhece a lei, ele não conhece a palavra. Mas o texto diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade. Então eu recebi o conhecimento da verdade, eu pratiquei a verdade, e depois, deliberadamente, eu resolvi não praticar a verdade. Deus, na mesma intensidade que Ele é amor, Ele é justiça. Pastor, e Ele é justiça agora? Não, Ele é amor agora. Porque se Ele fosse justiça, nenhum de nós estaríamos aqui. E Ele nos enxerga através da lente da cruz, nos justificando pelo sangue do Cordeiro. Acabou. Passei 3 minutos. O que
eu coloquei, e está ali o material, para que vocês peguem, se vocês quiserem, e esse material também está no nosso, tanto no Face quanto no YouTube. Eu baseei tudo em cima de textos bíblicos para que você tire a sua conclusão. Sabe, meus queridos, nós precisamos deixar de ser uma igreja que acredita em tudo, para começar a ser uma igreja que acredita só na palavra. Paulo chegou num lugar para pregar, e tudo que ele falava, os irmãos iam conferir. Você sabe qual é o problema do movimento evangélico hoje? É que as pessoas não examinam para crer. Elas simplesmente creem porque foi o pastor que falou. Ah, o meu pastor disse isso. Mais do que o seu pastor, a Bíblia precisa dizer isso. Então, a graça, ela é poderosa. Seja ela na visão de Armínio, ou seja ela na visão de Calvino, ela é um favor de Deus que quer tratar o nosso estado decaído e nos fazer família dele e nos levar na eternidade para morar com ele. Pastor, mas eu prefiro ser calvinista. Amém. Amém. E eu no livre-arbítrio vou te encontrar no céu, porque isso é o que importa. E mais do que isso, é saber que se o Cordeiro não tivesse morrido na cruz do Calvário, não adiantaria nem ser arminiano, nem calvinista, nem coisa nenhuma. Mas hoje, nós somos filhos da promessa, porque o Cristo verteu seu sangue na cruz do Calvário. Mais do que isso, você estava na tua casa lá, quentinho, com caldo delicioso em casa, e você foi tocado pelo Espírito Santo para estar aqui, para que você possa crescer no conhecimento, no entendimento, e possa glorificar o nome dEle na tua vida, naquilo que você faz como gente, é gente, e como gente que conhece a Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Aleluia. Na próxima quinta-feira, é o Gladson que fala. Ele não vai dormir, pastor. E agora eu vou fazer das palavras do Gladson, as minhas palavras. Estou com dó de você. Você vai ter que conciliar os dois. Mas ninguém precisa ter dó dessa palavra, porque é ela que nos conduz ao céu. O homem é limitado. O homem, ele vai falar daquilo que ele estuda, e se ele quiser ser acrescentado em alguma coisa, o Espírito Santo precisa revelar a ele. Porque se nós ficarmos só na letra, sabe o que vai acontecer? Vou falar. Metade vai ser do Romano, e a outra metade vai ser da cidade de Tiradentes. E quando a gente se encontrar, não vai prestar. Mas ele não nos chamou para sermos de partido. Ele nos chamou para ser família bendita dEle. Amém? Coloque a mão no teu coração. Nós bendizemos o teu nome por esta noite, pela tua palavra, por tudo aquilo que foi pensado, compartilhado com os teus filhos aqui. Pai amado, os teus filhos há 400 anos atrás levantaram dois conceitos que durante algumas gerações trouxe muita divisão ao teu povo. E quando nós compartilhamos daquilo que é a favor, não é suscitar essa discussão, mas é mostrar que tu dá a homem, tu dá a cada homem, a cada mulher, a oportunidade de conhecer quem tu és e entender que a tua boa mão trabalha não naquilo que nós somos, mas naquilo que nós decidimos que tu venha a ser em nós. Por isso, Pai amado, ensina-nos a compreender a tua palavra. E se em nós houve uma incompreensão contra o texto que foi apresentado, que o teu Espírito traduza aos nossos corações, de maneira a entendermos o que é perfeitamente a tua vontade.
Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E essa vontade boa, perfeita e agradável é aquela que nos cura, que nos salva, que nos fortalece e que nos leva a nos encontrar contigo. Agora que saímos deste lugar, leva-nos para uma noite de paz, para um final de semana abençoado. Guia os nossos passos, cobre-nos com teu sangue, guarda-nos diante de toda e qualquer decisão que iremos tomar. Ilumina o nosso entendimento, para que tudo que fizermos e dissermos, o teu nome seja reconhecido em nós. Nós oramos a ti, agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Vai em paz.